Quem frequenta a Santa Missa tradicional sabe que há um elemento importantíssimo que se perdeu com a chegada da Missa Nova: o silêncio. Esse é o tema do Orando com o Padre Pio de hoje, então sem mais delongas, bora pro vídeo! Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Incontáveis vezes em nossa vida nós participamos da Santa Missa tendo que olhar para trás e fazer cara feia para as pessoas que não paravam de conversar, não é mesmo? É verdade. Padre Pio Que nos lembrança diz... ruim nesse. Padre Pio nos diz na frase que nós vamos meditar hoje: na igreja se fala somente com Deus. Escreve aí nos comentários o que você já entendeu sobre essa frase de Padre Pio e, claro, já curte também esse vídeo, ok? Nem todo mundo acompanha a Santa Missa com atenção, essa aqui é a verdade. Às vezes o padre é obrigado a interromper a liturgia para reprovar as conversas entre os fiéis. Já vi Essa também. chamada de atenção não é acidental, porque o silêncio durante a missa tem uma importância, acima de tudo, teológica. O silêncio na igreja durante o culto sagrado é uma questão primordial, porque dele depende em boa medida a eficácia espiritual da ação litúrgica. Primeiramente, o clima de silêncio interior e exterior é próprio de cada celebração litúrgica. De fato, é preciso preparar a alma para escutar Deus, que fala ao seu povo, e também de elevar louvores com alegria e receber da sua misericórdia as maravilhas da graça, que são os sacramentos. E em segundo lugar, Deus não pode jamais ser reduzido ao nosso nível. Ele permanece sempre permeado pelo fulgor da sua transcendência. Ainda que com a encarnação o Filho unigênito tenha vindo habitar entre nós e tenha permanecido conosco como amigos, ele não desviou o olhar da majestade divina do Pai, a quem demonstra uma absoluta obediência adoradora. Sobre esta base teológica, a Igreja prevê mais de um tipo de silêncio. O silêncio preparatório para uma celebração, para os ministros na sacristia e para os fiéis no templo. O silêncio ritual para realizar juntos os gestos e pronunciar as orações estabelecidas, mas também para interiorizar os conteúdos da palavra proclamada e dos sinais santos presentes nos mistérios sagrados. E também o silêncio posterior à celebração, para não dispersar imediatamente a intensidade do recolhimento interior. Bem, para distinguir o ambiente de silêncio do da conversação e do encontro fraterno, a arquitetura eclesiástica clássica prevê primeiro o vestíbulo da igreja e mais adentro o templo, que é o lugar da mediação e de passagem entre o culto do templo e o tumulto do mundo. No templo, a devoção do coração e o encontro adorador com Deus se traduz nessa sóbria exaltação do Espírito que invade os fiéis no êxodo da Assembleia Santa, onde recebem a palavra que salva e o pão da vida eterna. Uma fraternidade regenerada, que do lugar santo se expande para o mundo. Infelizmente, nessa época em que nós vivemos, o silêncio não é valorizado e se torna até difícil o ver em prática, inclusive na igreja. E a educação para o silêncio litúrgico deve ser retomada com constância e determinação. De fato, não existem alternativas. Sem silêncio interior e exterior, qualquer tentativa de reflexão, de devoção e de contemplação já acaba logo ao nascer, porque não é suficiente para o crescimento na fé uma celebração litúrgica só formal e exterior. Não podemos honrar a Deus somente com palavras, sem uma adequada correspondência do coração. Mas não podemos desanimar. Trabalhemos com confiança, sustentados pela fé, para que, com paciência e gradualmente, o povo cristão alcance novamente essa maturidade religiosa de tempos melhores. Isso não será fruto de imposições formais, mas exigência de uma oração convicta e de uma fé viva,
Embora um aviso já na entrada da igreja pedindo para desligar o celular e fazer o silêncio seja muito conveniente, não é mesmo? E nós temos também um vídeo aqui no canal onde nós falamos sobre a importância do silêncio nesse mundo tão barulhento, né, que a gente vive. Bom vídeo, hein? Infelizmente, muitas pessoas fogem do silêncio, talvez por medo de se encontrar consigo mesmo, em seus pensamentos, e aí dessa forma nunca se encontram com Deus na oração. O nome desse vídeo é A Importância do Silêncio e nós vamos colocar o link para ele aqui embaixo na descrição desse vídeo e também aqui em cima nos cards, ok? Carol, muito bem lembrado mesmo. O fato é que devemos preparar o nosso coração para melhor participar da celebração e ir silenciando aos poucos, já no caminho de casa para a igreja. O problema é que muita gente perdeu a noção do sagrado e nem sabe o que é realmente a Santa Missa. Acham que se trata de apenas um encontro fraterno, né? E se é confraternização, então o bate-papo corre solto, não é mesmo? Quem nunca chegou na igreja poucos minutos antes de iniciar a Santa Missa, se ajoelhou e tentou fazer uma oração, mas não conseguiu, por causa do barulho das conversas. Lembra até um zunido de abelhas, né? Muitas pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém entende nada, e para piorar, em cima desse barulho tem o Ministério de Música ensaiando. Terrível isso, não é mesmo? É verdade. Nas paróquias da administração apostólica, onde ainda se conserva a forma antiga do rito romano, conhecido também como a missa tridentina, né? Há um silêncio ensurdecedor. Isso é belíssimo. Ninguém conversa com ninguém dentro da igreja. Todo mundo conversa com Deus. Se alguém tem algo muito importante para falar, né? Isso se dá de uma forma bem sussurrada, antes do início ou depois do fim da Santa Missa. E na maioria das vezes a pessoa que quer falar é convidada a ir lá fora, para conversar lá do lado de fora do templo. Esse silêncio faz parte do grande patrimônio da espiritualidade cristã que deve ser conservado como um elemento assim imprescindível à comunhão com Deus. A liturgia, diz o concílio, precisa contribuir para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja. Na linha da grande tradição dos padres da igreja e dos santos, que sempre entenderam o silêncio como condição para a oração contemplativa e fundamento pelas mesmas indicações do Antigo e do Novo Testamento, o cardeal Robert Sarah explica que o silêncio virtuoso nada tem que ver com ociosidade ou omissão, comportamentos gerados pelos vícios da covardia, do egoísmo e da dureza do coração. O cardeal ensina que o silêncio virtuoso se refere àquela atitude em que a pessoa deseja dar espaço aos outros e especialmente ao outro absoluto, que é Deus. É a atitude da Virgem Maria, que guardava tudo no coração, e de São José, do qual não se ouve sequer uma palavra durante toda a Escritura. Em contraste, o barulho exterior do tagarela caracteriza o indivíduo que quer ocupar um lugar mais importante para se mostrar ou exibir, ou ainda que deseja preencher o seu vazio interior. Ele faz tudo, menos oração. Até pegar o microfone e começar a falar lá no meio da liturgia, que é uma coisa que não tem nada a ver com nada, né? A grande dificuldade para os fiéis cristãos de hoje, porém, é que se perdeu sobre muitos aspectos essa noção de vida ascética. Por isso, tudo parece tão assustador e fora da realidade. Recordemos as palavras de São Tiago. Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e vã é a sua religião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você conseguiu entender a importância de fazermos silêncio dentro da igreja? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E quarta-feira que vem nós vamos meditar sobre outra frase de Padre Pio. Você não vai querer perder, né?
Então se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui e não nos perde de vista. Que Deus te abençoe. Salve Maria!